E o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, afirmou ontem, em entrevista ao SBT News, que não acredita na possibilidade de impeachment de ministros, mesmo depois da rejeição da indicação de Jorge Messias a uma vaga no Supremo. Ninguém pode ficar brincando de fazer impeachment. É um processo em que se imputa um crime de responsabilidade. Agora, se isso estiver de fato caracterizado, poderá haver impeachment de ministro do Supremo. O Brasil já teve 2 impeachments presidenciais sob a Constituição de 88, o caso Collor e o caso Dilma. Portanto, já tivemos essa situação. Não é uma novidade na nossa tradição jurídica mais recente. Agora, não é preciso ou não é possível ficar brincando de impeachment. Gilmar também classificou como deplorável a decisão do Senado de rejeitar o advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo. Eu deploro, eu lamento essa decisão do Senado, mas a respeito, considero o Jorge Messias uma pessoa extremamente qualificada, esteve aqui durante todos esses anos atuando como AGU e atuando bem na defesa de causas importantes, inclusive nos processos ligados a atos antidemocráticos. Mas é uma decisão soberana do Senado Federal e é o sistema que nós temos, indicação pelo presidente da República e submissão a uma sabatina no Senado Federal e depois a votação no plenário. E, infelizmente, ele não atingiu o quórum para a aprovação. Gilmar também respondeu ao questionamento sobre a sua ex-mulher, a advogada Guiomar Mendes. Relatórios produzidos pelo COAF mostram movimentações suspeitas de recursos de um fundo relacionado à REAG, a gestora de investimentos apontada no esquema de fraudes do Master, envolvendo familiares da ex-mulher do ministro. Como eu posso saber como se dá a movimentação de recursos em relação a parentes da minha ex-mulher? Eu poderia responder com uma risada. Eu não sei a movimentação dos meus filhos. Eu não cuido dessas questões. Então, como eu vou saber desses fatos? Mas aí ainda uma situação mais caricata. A minha ex-mulher tem 19 irmãos. Agora eu vou ficar acompanhando movimentos de 19 irmãos, de filhos, netos e coisas do tipo. Bom, e por fim, o decano criticou o vazamento de dados por parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs. Esse poder de CPIs, de fazer quebras de sigilo bancário ou fiscal, de maneira absoluta, sem responsabilidade. Nós vimos o episódio da Marta Greff, em que inclusive lamentável para as mulheres, conversas íntimas divulgadas. Veja, não tinha relevância nenhuma para a investigação, mas aquilo foi colocado. Ou ainda um outro episódio que vocês relataram, que alguns membros da CPI entraram na tal sala-cofre lá do Senado para ver cenas de sexo que haveria em filmetes. Ana Paula Henkel, boa noite, seja bem-vindo. O ministro Gilmar Mendes parece que segue em turnê, né? Realizando entrevistas depois daquela série de outras entrevistas. Ontem, então, ele concedeu a oitava, Augusto? A oitava entrevista agora para o SBT News, enfim, respondeu a vários questionamentos. Agora falou mais uma vez aí sobre a derrota do Messias. Aliás, foram 2 grandes derrotas para o governo Lula nessa semana, Ana. E a gente se pergunta, né, se cabe, é claro que é retórico, mas cabe ao ministro do Supremo se manifestar sobre a decisão do outro poder, né? No caso, o Poder Legislativo, o Senado, que é soberano, que decidiu ali por 42 votos pela rejeição do nome indicado pelo presidente Lula. Boa noite.
ficou incomodado com o Senado dando uma resposta, né? Uma resposta institucional que está dentro da Constituição. Boa noite, Paula, Piotto, queridos, mestre Alexandre, Augusto. Boa noite à nossa audiência. Um beijo para a nossa editora Branca. Olha, eu estava ouvindo aqui e anotando, né? Não pode ficar brincando de fazer impeachment. Vejam vocês, não pode usar a nossa Constituição, a gente não pode usar as nossas ferramentas de freios e contrapesos. Depois ele fala que buscar, né, que tivemos impeachment, 2 impeachments de presidentes, mas que não impeachment de ministro, como se eles fossem seres superiores, né? Essa coisa aí de presidente, deputado, senador, quase falando isso, porque não é, como ele disse, uma tradição jurídica. Queria perguntar ao ministro se devorar a Constituição como eles fazem, se desrespeitar as normas constitucionais, as nossas prerrogativas institucionais, se isso é tradição jurídica, se é tradição jurídica, ministros envolvidos com banqueiros, com resorts, com CPIs. Queria perguntar ao ministro se é tradição jurídica ministros abrirem inquéritos de ofício, mandar prender, mandar soltar. Queria saber do ministro se é tradição jurídica colocar uma pessoa na cadeia, condená-la por 14 anos porque ela escreveu uma frase dita por um dos ministros com batom, 14 anos. Depois ele fala que o que aconteceu com o Messias é deplorável, aspas para ele. Veja, a política sendo feita, o Senado usando exatamente as ferramentas que tem direito e que nós, cidadãos, cobramos há muito tempo para que essas ferramentas fossem usadas, isso agora é deplorável. Por fim, Paula, ele fala dos irmãos, né? A minha ex tem 19 irmãos, meus filhos, mas o curioso é que a mesma régua não é usada quando o nome é Bolsonaro. Quando é família Bolsonaro, aí até 15ª geração do presidente Bolsonaro, se roubou um picolé na padaria, aquele 15º primo vai ser ligado ao Bolsonaro com todas as piores frases e adjetivos. Então, a mesma régua, é curioso que não é usada para ele. Agora, para finalizar, ele falando sobre a ex-noiva do Vorcaro, que é lamentável para as mulheres, né? Realmente, aquelas mensagens, realmente, nós não nos interessamos por ela. Agora, ele não pode falar que não tem nada de relevante naquelas mensagens, porque as mensagens que foram divulgadas, no meio da conversa informal dos dois, há perguntas. Você encontrou o Alexandre, mas Alexandre quem? O que deu a reunião? E depois a pergunta voltava para frases mais picantes, daí a pouco ela perguntava outra coisa. Então, ele não pode falar que não tem nada de relevante, porque a gente não sabe disso ainda, né? Então, queria saber se é tradição jurídica comentar sobre investigações que ainda estão em curso. Bem pontuado, Ana. Alexandre, também quero te ouvir. Dá para dizer que algumas falas ali do ministro Gilmar Mendes, ele tenta de alguma forma criminalizar a atividade política, Alexandre, quando ele fala, né, critica as CPIs, inclusive fala em brincar de fazer impeachment, que é uma previsão constitucional, como bem lembrou a Ana, né? Algo que foi tão criticado na Operação Lava Jato, de criminalização da atividade política. Me parece que o ministro Gilmar Mendes segue esse caminho. Pois é, eu imaginei que ele já tinha percebido a consequência negativa dessa série de entrevistas, mas ele continua, né? Continua dando entrevistas. Acho que não percebeu a consequência. Bom, ele deu uma entrevista eminentemente política, como se ele fosse um político, um deputado, um senador, e não um juiz supremo.
E o pior é que isso não escandaliza o país, as pessoas acham que é normal o Supremo dar uma entrevista política, e não é. Bom, eu anotei, como fez a Ana, eu também anotei que não pode brincar de impeachment. Né? Olha, não pode brincar de ministro do Supremo, não pode brincar de guardião da Constituição e não respeitá-la. Né? Só para citar assim, o mais evidente, começaram um inquérito sem Ministério Público, não seguem o juiz natural, né? Invertem as coisas da liberdade de expressão, não é o que o Supremo pratica, não é o que está escrito, o que o Supremo está deixando de praticar é o contrário daquilo que o Supremo disse que praticaria naquela ementa que a Ana leu na sexta-feira passada, lá de junho de 2018. Então, o Supremo não pode brincar de juiz do Supremo que esteja acima da Constituição. Agora, o processo de impeachment é crime de responsabilidade, é um julgamento político. O ministro Gilmar Mendes sabe muito bem que Collor, quando foi empichado, né, foi uma decisão política, porque depois o inquérito foi para o Supremo e o Supremo o absorveu dos crimes comuns. Então, é um julgamento político, não precisa se enquadrar em Código Penal. Né? Basta que a pessoa não observe o juiz natural, né? que faça um abuso de autoridade, arbítrio, essas coisas que a gente tem visto lá no Supremo. E mais, né? Contrato de 129 milhões, aviãozinho, investimento no Taiaiá, isso aí tá tudo muito claro. Né? Bom, e outra coisa que eu anotei aqui, né? Que um juiz isento não dá opinião sobre jurisdição. Ele vai julgar deputados e senadores, mas ele está criticando a CPI, está criticando uma decisão do Senado Federal, está criticando, dizendo que é deplorável. Né? Não fica bem para um ministro do Supremo criticar o outro poder. Mas é que virou... Perdemos a conexão. Voltou, Alexandre? Voltou conosco? Acho que voltou. Voltou. Engraçado que é só quando eu falo que acontece isso. Oscilando um pouquinho a conexão. Tem alguns, certamente não é o Chega que está fazendo essa censura aqui, está atrapalhando. Bom, e eu fiquei sabendo agora, eu pensei que fosse só fofoca, mas o próprio ministro Supremo informou que tem cenas de sexo. Eu não sabia disso, fiquei sabendo agora, né? Ao criticar aí os vazamentos. São criticáveis, mas não por um juiz do Supremo.